Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Voltei! Claro que a gente apresentou durante todo o tempo que eu estive fora programas, alguns inéditos inclusive, mas agora, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês pela Rede Família Televisão, o nosso Visão Geral. Visão Geral que hoje vai entrevistar o professor Tabarani Gustavo de Faria, ou simplesmente professor Taba, como ele é conhecido. Enófilo. Não sei se é sommelier também, não sei se é enólogo também, a gente vai descobrir tudo agora, porque nós vamos falar sobre vinho. Vinho, que é uma bebida maravilhosa, e muita gente tem muita curiosidade sobre o vinho. É a segunda vez, professor, que você vê um programa aqui, dado sucesso, tudo bem? Obrigado, é um prazer bem-vindo. estar com você aqui, conversando sobre vinhos, né? Pois é, professor. Um tema para mim sedutor. É, né? Professor, toma vinho todo dia? Tomo. Todo dia? Todo dia. Uma taça. Uma taça. Uma taça. É o recomendável, né? É o recomendável. Mas tem gente Às vezes a gente, em ocasiões especiais, a gente abusa um pouquinho, né? Mas você sabe, professor, que eu tenho um amigo que ele fala assim, se uma taça faz bem, imagina uma garrafa. Aí já não. Diz que a diferença do remédio para o veneno é exatamente a quantidade, né? Exatamente. Uma garrafa todo dia, ao longo de um certo tempo, vai te produzir uma cirrose hepática. Então, Pois é. Os benefícios serão transformados em prejuízos. Malefícios. Malefícios. Professor Tabarani Gustavo de Faria, simplesmente professor Tapa, como é conhecido, formado em engenharia pela Escola Superior de Engenharia de São Carlos. É a USP, né? De São Carlos. USP de São Carlos, isso. Trabalhou por mais de 50 anos na área da educação, boa parte como professor em colégio da McPoly e Anglo, em Campinas. Palestrante e autor de vários textos sobre vinhos e sua harmonização em alimentos. O vinho é considerado a bebida mais nobre do mundo, não? Para os aficionados do vinho é considerado, né? O vinho acho que tem mais tradição. É a mais antiga? Não é Também a mais não. antiga, mas é bem antiga, né? 8.000 anos, 9.000 anos e o vinho é muito ligado à cultura dos povos, né? Inclusive, isso é um aspecto que eu acho interessante, é que o vinho tem muito a ver com a cultura de um povo, né? Porque o vinho foi uma das primeiras bebidas alcoólicas, né? E ele era feito para que combinasse com os alimentos daquela região, daquela cultura, né? E como hoje nós vamos falar em harmonização, esse é o primeiro grande ponto da harmonização. O vinho, se você não quiser correr risco, você tome o vinho de onde você está comendo aquele alimento. Um prato italiano, certamente ele vai combinar com vinho italiano. Um prato francês, né? Um vinho francês. Um vinho francês, um prato português, um vinho português. É assim, e isso um prato brasileiro? Veja, o Brasil é uma mistura de culturas, né? Então nós não temos assim um determinado... Mas nós temos vinícolas muito boas aqui, vinícolas muito boas. Aí se você estiver no Rio Grande do Sul, for comer um churrasco, então você vai ter um vinho... Porque tem o vinho que combina... Normalmente o churrasco, ele atrai mais a cerveja, né? Ou isso não é verdade? Veja, para nós aqui, brasileiros, ele ainda atrai... É clima tropical, não é? Mas, Alberto, veja bem, o fato de dizer que no verão bebe-se cerveja, né? Isso não tem a ver. Não é verdade. Você tem vinhos que você pode beber no verão, você pode beber no inverno, você tem cervejas que você bebe no inverno. Sim. Tá certo? Por exemplo, o espumante é mais para verão. O espumante, alguns espumantes são mais para verão. Para nós, os espumantes são excelentes. Porque... Mas você sabe o que acontece, professor? O que eu penso, né? Eu sou leigo no assunto, mas assim, o vinho, você toma menos quantidade do que uma cerveja, concorda? Sim, claro. Então, e como o churrasco, ele é demorado, né? Você, sobretudo quando você vai ainda boca livre, você não tem preocupação nenhuma. Então a coisa vai indo, se estende. E aí, se você for tomar vinho durante todo o churrasco, você sai extremamente borracho de lá, né? Veja, com qualquer bebida se pode se embebedar. Sem dúvida, claro. Certo. Sem o que dúvida. acontece é que a quantidade, como o vinho tem mais álcool do que a maior parte das cervejas,
É mais fácil você se embebedar com vinho do que se embebedar com cerveja, entende? Mas eu acho que o se embebedar é a parte menos nobre, né? Sem dúvida. Porque mesmo com cerveja. Qualquer bebida, exatamente. Mesmo com cerveja. Uma coisa interessante para eu te perguntar. Bom, primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas diferenças de enófilo, enólogo e tal, sommelier. Mas, por exemplo, o vinho, não sei se isso aí tem a ver, ele dá um sinal de que, opa, chega, você não pode tomar mais, que daqui para frente você vai ficar bêbado. Existe alguma relação assim? Ou cada um tem que se conhecer? Olha, o ideal é que cada um se conheça, né? E você a primeira parte da bebida, do vinho principalmente, o que você vai notar é uma certa descontração, né? A conversa flui mais fácil. Fica mais relaxado. O ambiente fica mais relaxado, o ambiente fica mais alegre, né? Aí, quando você começa a perder a capacidade de discriminar o que você está tomando, ou seja, você começou a tomar por tomar, aí é hora de parar. Aí é hora de parar. Para algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, eu noto que a minha boca fica amarga. Amargou? Para mim é um sinal que dali para frente, se eu beber, eu vou perder o prazer do porque esse é o grande segredo. O grande segredo, porque a bebida, você tem que fazer isso por prazer. Aliás, tudo está ligado ao prazer, tá certo? A partir do momento que você não tem mais prazer, porque a pessoa, quando ela entra já no estado de bebedeira, aí perdeu o prazer, aí perdeu o sentido, perdeu o prazer, perdeu uma série de coisas. E mesmo que seja pouco, se você estiver no lugar, não se pode dirigir com a bebida no corpo. Aliás, hoje, um projeto de lei para aumentar a pena de quem for pego dirigindo embriagado. Se houver um envolvimento em um acidente, a pena mínima, que era de 4 anos, está para ser votada e deverá ir para 5 anos de prisão, regime fechado ou semiaberto. Mas está acabando. Aliás, é uma coisa muito interessante. O Brasil precisa realmente fazer com que as suas leis sejam cumpridas, porque não tem sentido alguém vai a um lugar, a uma festa, sei lá o quê, bebe, sai bêbado, dirige, acaba destruindo famílias e por aí afora. Então a gente tem que ter realmente uma pena muito séria. Mas vamos voltar aqui. O vinho se toma sempre com água? É importante você intercalar a água ao vinho. O álcool, ele tende a te desidratar, então você precisa se hidratar com água, né? E também entre um trago e outro, né? Um gole e outro, é importante que você lave as suas papilas gustativas, você, vamos dizer assim, tire o resquício do anterior para passar para o seguinte, né? Então, mesmo sendo do mesmo vinho, mesmo a taça sendo do mesmo vinho. Mesmo sendo do mesmo vinho. Entendi. Né? Porque geralmente você está comendo alguma coisa à medida que você toma vinho, tá? Sim. Então, a cada gole, a cada garfada, digamos assim, você vai limpando e vai tomando água, né? E é importante, a hidratação é importante. Então, inclusive, eu vou aproveitar o que você falou pelo seguinte, agora nas festas de final de ano, as pessoas ficam muito preocupadas com o que servir e acabam esquecendo da água. Então, a primeira bebida no final de ano, nas comemorações de final de ano, é a água. Não, tanto, professor, não sei se tem alguma relação, mas já me falaram que quando você toma o vinho, você deve tomar no mínimo o dobro de quantidade de água em relação ao vinho. Você tomou uma taça de vinho, então no mínimo 2 taças de água, que ela vai hidratar e vai minimizar, de repente, sei lá, se possa trazer qualquer malefício. O que acontece? Você falou sobre a desidratação. Quando nós estamos nos desidratando, uma das partes que mais sentem é o cérebro, porque ele é formado de 70% de água. Então é por isso que vez ou outra dá uma dorzinha de cabeça. Então é importante que a gente realmente vá se hidratando. É um bom número esse. Bom, né? O dobro da quantidade de água, o dobro da quantidade que você toma. Muito bom. Professor, tem relação, o vinho tem relação com o preço? Quanto mais caro, melhor? Olha,
Basicamente, é uma verdade, né? Um vinho caro, ele tem que ser bom, senão você está sendo enganado, né? Agora, é possível tomar bons vinhos a preços acessíveis, né? Vinho você tem, desde o vinho que você toma todo dia, até o vinho que você toma uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. E aí, evidentemente, os preços são crescentes. Ô, professor, a gente fala tomar vinho todo dia, mas é importante também que a pessoa tem que estar saudável, ela não pode estar com problemas no fígado, de repente, talvez até perguntar para um médico, olha, estou bem, posso tomar uma taça? Porque dizem que tomar uma taça de vinho todo dia é muito bom, como diz aqui o professor. Mas a pessoa precisa estar saudável, porque às vezes a gente está falando aqui, de repente a pessoa não está saudável, precisa tomar cuidado nessa tomar uma taça por dia, né? Isso é evidente, né? Inclusive, determinados medicamentos que são eliminados pela urina, o álcool é diurético, né? Então é importante você não tomar bebida alcoólica para você não eliminá-los num tempo menor do que seria necessário. Então, claro que você tem que estar em forma, né? Com certeza. Aí o cara chega no médico, o médico fala assim, mas você aqui, você nunca vem aqui não, é que eu ouvi uma entrevista lá, preciso saber se eu estou saudável para tomar uma taça por dia. Fala para mim. Essa é uma das perguntas mais embaraçosas que existe para um médico, né? Eu tenho muitos amigos médicos e eles, quando perguntavam, devo ou não devo beber vinho, é uma coisa que eles ficam titubeantes a responder. Eu já tive respostas divergentes assim, demais. Exatamente. Olha, você pode tomar, é bom. Eu tenho um amigo médico, vez ou outra, quando eu converso com ele, falo, posso tomar um vinho, doutor? Ele fala assim, só se for bom. Bom, sim, essa é uma recomendação sábia, né? E nós temos muitos vinhos ruins. O que é um vinho ruim? Veja, um vinho ruim, vamos destacar, vamos separar as coisas, né? Um vinho caro, normalmente é um vinho bom, ou seja, é um vinho que não vai te dar uma ressaca no dia seguinte, é um vinho agradável, né? Ao paladar, ele vai acompanhar bem os alimentos, né? O que é um vinho ruim? Um vinho ruim é um vinho... Primeiro, ele vai te causar uma ressaca. Então, ele é um vinho que foi inadequadamente fermentado. Existem algumas substâncias ali misturadas com ele que vão te dar uma ressaca. Você vai ter dor de cabeça no dia seguinte. Né? Um vinho ruim é um vinho desagradável, de sabor desagradável, né? Um vinho torna-se ruim se você não harmonizar adequadamente com o alimento, com o prato que você está comendo, né? Então, há várias formas. Ou ele está estragado. Aliás, eu quero chegar nisso. Mas primeiro, o vinho, ele combate os radicais livres? Combate. Na verdade, é o resveratrol, é uma substância química da família dos fenóis que existe no vinho e que ele é um antioxidante, que a uva usa, inclusive, para se proteger. Ele aparece na casca e na semente da uva. Todo vinho tem? Principalmente os tintos, todos têm. Os tintos têm. Existe assim, o branco é melhor que o vinho tinto é melhor que o branco, o rosé. Existe isso ou todos têm as suas características? Não, eles têm características. Você tem em todos os tipos, você tem os maus, os bons, tá? Então, aí é uma questão mais de preferência pessoal, de ocasião que você está tomando, mas tem bons vinhos tintos, brancos, os doces sobem mais rapidamente? Os doces podem subir mais rapidamente. Quem gosta de vinho não toma vinho doce, né? Não, não é verdade. Não é verdade isso? Não é verdade. Bom, primeiro, o vinho doce sobe mais rapidamente? O vinho doce, geralmente o vinho doce, por ser doce, portanto um sabor agradável, você tende a tomar mais. Inclusive, isso é um perigo para as mulheres, principalmente. E você esquece de comer alguma coisa junto. E isso potencializa o álcool. O doce dá uma sensação de estar te alimentando. Isso, exatamente, né? E você, então, esquece de beber água, esquece de comer alguma coisa. Portanto, você toma mais. E ao tomar mais, evidentemente, ele vai subir mais, né? Professor, por que você se enveredou tanto assim pelo caminho do vinho? Olha, é uma coisa interessante, viu? Um dia desse, inclusive, estava recordando. Você que
foi aluno do McPoly. McPoly, foi aluno do McPoly. Então, no McPoly havia uma mercearia na parte térrea do McPoly e quando eu e meu pai, nós éramos sócios, nós compramos aquele prédio e nós precisávamos daquele espaço. E nós negociamos, então, com os inquilinos. E o dono dessa mercearia falou, olha, tudo bem, eu desocupo o imóvel aqui para vocês, não tem nenhum problema, só que eu não tenho o que fazer com o meu estoque. Bom, nós arrematamos o estoque dele, que tinha várias bebidas, inclusive vinhos. Essa foi a minha primeira grande compra de vinhos na vida. Isso aconteceu em 1972. Dali para frente, como eu dou aula de química, então havia também uma curiosidade sobre a parte química do vinho. O vinho, do ponto de vista químico, é muito rico. E daí, então... Aí tocou, aí seguiu sempre. Tocamos. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre as festas estão chegando. O professor é enólogo, enófilo ou é sommelier? Ou tudo? Sou enófilo. 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 Que é o que gosta de vinhos, como você. Eu sou enófilo. Então. É enófilo, tá? Enólogo seria o quê? Enólogo é um cara que tem o curso superior de enologia, é uma profissão de nível superior. É o enólogo. O sommelier é quem tem o curso de sommelier, uma profissão de nível médio, né? E os enófilos são os que gostam de vinhos. Os agrônomos, os viticultores, são aqueles que plantam as uvas, cuidam da produção no campo do vinho, da uva. Professor, nós sabemos, existe assim um número determinado de quantas uvas existem para fazer o vinho? Toda uva serve para fazer vinho? Não, nem toda uva serve para fazer o vinho. Existem muitos tipos de uva de duas variedades principais. As uvas frutíferas, que são essas uvas que são usadas como fruta. Né? E as uvas viníferas, que são as uvas usadas para produzir vinhos. Viníferas? Viníferas, isso. Vitis viníferas. Vinífera. É a espécie delas. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda permitem que o vinho seja produzido com uvas frutíferas. Esse é o nosso vinho de garrafão, o vinho que... Sangue de boi. Sangue de boi, o vinho que as famílias dos imigrantes produziam nas suas propriedades. Professor, vamos entrar agora na parte da harmonização, mas antes só uma pergunta. O que é que tem, aqui vou falar até a marca do vinho, o que é que tem de tão especial o Peramanca que custa um absurdo? O Peramanca é provavelmente o melhor vinho português que existe. Ele é produzido por uma vinícola chamada Casa Ferreirinha. É na região do Douro, em Portugal. E o Peramanca, ele só é engarrafado em anos especiais. Então, não existe Peramanca todos os anos. Só quando ele atinge um nível altíssimo é que, então, a Casa Ferreirinha pode engarrafar o vinho e coloca o nome de Peramanca. Ele existe tanto o tinto como o branco. E na quinta-feira, num jantar que amigos meus promoveram, eles abriram um Peramanca 2000. Vinho fantástico, maravilhoso. Com uma garrafa de Peramanca passa dos R$1.000, né? Muito mais. Muito mais? Muito mais. Esse, por exemplo, 2000, que já é um vinho envelhecido, ele está custando aqui no mercado brasileiro R$5.500. A garrafa. Então dá uma dica para você. Quem sabe você não monta uma financeira aí para financiar? Já pensou, você vai ao banco e fala, vim aqui pegar um financiamento, mas qual que é o imóvel que o senhor vai... Não, não é imóvel, não. Eu quero comprar uma garrafa de vinho. É mais ou menos ou você pode dar a sua adega em garantia, né? Também, né? Mais de R$5.000 uma garrafa do vinho, hein? Bom, consta, eu não sei, que na Copa do Mundo, na Ásia, né, no Japão e na Coreia, alguns políticos brasileiros reunidos
abrir uma garrafa que custava $6.000. Então, se bem que também é o seguinte, lá o preço é muito maior, né? E também em época de Copa do Mundo a coisa cresce muito. Mas enfim, vamos lá. Então, para nós aqui, de conhecimento assim, para nós não, né? Para esse humilde apresentador aqui, é o Peramanca. Mas há vinhos caríssimos também nesse nível, assim? Muito caros. Mais do que esse valor que nós falamos? Muito mais. Por exemplo, vou dar um exemplo, que aqui no Brasil ele ficou até conhecido, porque ele foi presenteado a um ex-presidente, o Romanée Conti. Domaine de la Romanée Conti é um vinho da Borgonha, da uva Pinot Noir, e ele está sendo leiloado essa semana em Nova York, uma garrafa do 1990, por preço básico de partida, $18.000. $18.000. Que coisa boa, hein? Já que nós estamos falando de riqueza, gente. Já que estamos falando de riqueza, professor. Vamos voltar aqui para os nossos. Vamos voltar para os nossos. Não precisa isso, não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso, não. Mas já que nós estamos falando de riqueza, visitei a Feira do Ouro em Dubai a semana passada e lá vi um vestido todo em ouro que custava $6 milhões. Coisa de 21 milhões de reais. Já pensou? Professor, vamos lá. O que é harmonizar o vinho com o alimento? É combinar, eu sei, mas como é que a gente faz isso? Existem alguns critérios. Basicamente, você harmoniza um alimento com o vinho para que ambos tornem-se mais agradáveis. Essa é a finalidade. Então, o alimento torna-se mais agradável acompanhado por aquele vinho, e aquele vinho torna-se mais agradável acompanhado por aquele alimento. Então, se harmoniza para isso. Essa é a O sommelier é especialista em fazer isso. Exatamente. O sommelier... Desculpa, sommelier, não sommelier. Sommelier, homem, sommelier, mulher. Ele é o profissional para fazer isso. Inclusive, nos bons restaurantes, o sommelier e o chefe de cozinha, eles trabalham em dupla. Porque não tem sentido o chefe de cozinha querer preparar um determinado alimento, um prato, alguma criação dele, se paralelamente não houver o vinho adequado para aquela preparação. Então é um trabalho conjunto. Agora a gente tem que confiar plenamente no sommelier, porque vamos imaginar que a sugestão dele seja feita, eu aceite e não pode não me agradar de repente, porque sabor é uma coisa muito própria, específica. Sim, sem dúvida. Veja, no limite, para cada alimento, existe um vinho que harmoniza melhor. Isso gera milhares de alternativas. Por exemplo, professor, a cor do vinho deve harmonizar com a cor predominante do alimento? Essa é uma regra. Veja, quando a gente fala em regras, isso aí é preciso relativizar. Não são regras rígidas, imutáveis. Se você não sabe nada, uma primeira pista é essa. Você vai comer um peixe, por exemplo, um camarão, tá? Uma lagosta, você vai tomar um vinho branco. Porque o vinho é claro e essas carnes são claras. Então, se você fizer isso, você dificilmente vai errar. Em compensação, você vai estar, de uma certa maneira, engessado. O bacalhau, por exemplo. Bacalhau também é uma carne branca. Aqui tá. Segundo os próprios portugueses, bacalhau não é peixe. Bacalhau é bacalhau. Bacalhau é bacalhau. Bacalhau é bacalhau. Então, o bacalhau, ele tem a possibilidade de você combinar tanto com vinhos brancos como com vinhos tintos. Os próprios portugueses tomam o bacalhau com vinho tinto. Os vinhos tintos secos portugueses são uma ótima harmonização para o bacalhau. E, por outro lado, em Portugal também, existe, por exemplo, o vinho verde, né? Que é uma região demarcada no norte de Portugal, o alvarinho, né? Que os portugueses chamam, que na Espanha é o albarinho, né? Que é um vinho também excelente para combinar com o bacalhau. Agora me dá um negócio para combinar aqui, professor. Eu vou comer camarão à baiana, camarão, o molho é vermelho e é super pimentado. Que vinho que eu uso? Aí, veja, a minha sugestão é que você não use vinho. Por causa o vinho
não vai bem com pimenta, pimenta muito forte. Então, essa é uma, então, restrição. Restrição. Né? Então, procure em pratos muito apimentados, não tome vinho. Use uma outra bebida para acompanhar. É possível até, com a comida, por exemplo, oriental, tailandesa, que tem muita pimenta, né? Consegue-se algumas harmonizações com vinhos brancos, mas aí já é para especialista. Agora, né? eu quero uma explicação aqui. Por exemplo, eu estou almoçando, comendo, não importa, comendo algo que combine com o vinho e o vinho combine com algo que eu estou comendo. Aí eu terminei a refeição, não terminei ainda de tomar o vinho. Terminei a refeição, vou comer a sobremesa. Vou comer um petit gâteau, por exemplo, que é doce. Vamos supor que o vinho que eu esteja tomando seja um vinho seco. Depois que eu comer o petit gâteau, eu não tomo mais o vinho ou ainda é possível e se pode tomar depois da sobremesa? Olha, a minha sugestão é que você, ao terminar os pratos principais, você termine aquele vinho que você está tomando. A sobremesa, a menos que você esteja tomando um espumante e aquele espumante tem alguma chance de combinar com a sua sobremesa. Por exemplo, os franceses comem queijo após os pratos principais. Aí você poderia, dependendo do vinho branco que você está tomando, tomar o vinho. Mas se você vai começar uma sobremesa, que é uma sobremesa doce, no seu caso o petit gâteau, aí você deve então mudar o vinho. Aí você vai tomar um vinho de sobremesa. Ou então não tomar o vinho. Ou não tomar o vinho. Muito bem. O que seria uma pena. Combina depois de você tomar o vinho, você almoçar, comer a sua sobremesa, você tomar um café com licor 33, por exemplo, combina? Olha, combina. O licor combina com o vinho? Olha, o vinho combina com o café. É possível, existem vinhos que vão bem com o café. E o vinho também é... Porque a função do licor é como digestivo. Sim. E o vinho, os vinhos fortificados, vinho do Porto, por exemplo, eles são digestivos. Licor também, né? São digestivos. Sim. Né? Então, você não precisa abandonar a família dos vinhos para você poder tomar o seu vinho com café, com digestivo. Você pode, por exemplo, pedir um tiramisu. Vamos para a família dos sobremesas com café. Né? Você pode tomar um tiramisu e junto você tomar um vinho do Porto. Um vinho do Porto do tipo Tony, por exemplo, que é um vinho do Porto doce. E aí ele serve como acompanhamento da sobremesa e ele serve também como seu digestivo. Muito bem, professor. Olha aí. E no supermercado? Então eu quero comprar um vinho. No supermercado fica tudo exposto ali, não tem ninguém ali para me orientar. Eu preciso ter um determinado conhecimento e tal, ou você pode se recorrer a alguém lá para dar mais explicações. Normalmente você está por sua conta no supermercado. Olha, Alberto, atualmente as principais redes de supermercados já têm sommeliers que te orientam, tá? Então, você não está completamente perdido. Você deve, inclusive, conversar com essas pessoas, tá? Eles podem te dar orientação. Porque, veja, você vai tomar o vinho com alguma finalidade. Então, você tem que dar essa pista. Olha, eu quero um vinho que eu vou... Sei lá, fazer um queijo de vinho em casa. Queijo de vinho em casa, ou, sabe, eu fiz em casa um pernil, vamos pensar nas festas, um pernil, um tender, uma leitoa. Que vinho que você me sugere? Eles já estão, nós já temos nas maiores redes de supermercados indivíduos que podem perfeitamente te dar essa orientação. Quanto ao teor alcoólico, acho que é óbvio que eu vou falar. Quanto menos for o teor alcoólico, mais você absorve. Ele vai te deixar assim, uma situação melhor se você tomar um pouquinho mais que o normal. Não vai subir tanto, digamos assim. Bom, supostamente é verdade, porque se o teor alcoólico é menor, então você tem, para cada taça que você toma, a quantidade de álcool que tem ali dentro é menor. Agora, veja bem, o teor alcoólico independe da quantidade. Se você tomar um cálice, aquele cálice teve aquele teor alcoólico, porém na proporção. É proporcional. Você tem uma porcentagem do volume que você está tomando. Tá. Se você tomar 100 mililitros e o vinho tiver 15% de álcool, tá tomando 15 mililitros de álcool. E assim, é mesmo proporcional. Tá bom. Professor,
Panetone, combina com que vinho? Panetone combina com espumantes demi-secs, ou um vinho italiano de sobremesa chamado Moscato d'Asti, ou Asti espumante. Esses 3 vinhos são deliciosos com panetone. Panetone. Saladas, de uma maneira geral? Saladas combinam com vinhos brancos e um dos mais comuns e melhores são o Sauvignon Blanc. Muito bem. Bom, no Natal a gente vai ter muita farofa salgada, farofa doce e tal, com essas guarnições aí, o que se toma? Olha, a guarnição, ela não determina o vinho. O vinho vai ser combinado com o prato principal. Então não se preocupe muito com a guarnição. Ah, legal. Tá? Você vê qual é o prato principal que você vai servir e aí você direciona o... Se o prato principal for peixe ou crustáceo? Peixe, crustáceos, vinhos brancos. Vinhos brancos. Se forem pratos bem leves, né? Um Sauvignon Blanc, um Chenin Blanc. Se for um pouco mais carregado o prato, um pouco mais condimentado, então um Chardonnay. Esses são... E carnes, tem carnes brancas, carnes vermelhas? Isso. A divisão basicamente é em carnes brancas e carnes vermelhas, né? As carnes brancas vão combinar com os vinhos brancos, de uma maneira geral, dependendo do peso do prato, você vai pegar um vinho mais leve ou um vinho mais pesado, né? E mais branco, basicamente, e as carnes vermelhas vão combinar com os vinhos tintos. Também vai depender da carne ser mais ou menos engordurada, né? Se for uma carne mais engordurada, então um vinho mais ácido, um vinho mais tânico, um vinho que consiga dissolver aquela gordura que fica na sua língua, na sua boca, né? Essa daí é a harmonização. Não misturem pratos salgados com vinhos tintos. Não vão bem, não combinam bem. Dá um sabor metálico na boca. E um vinho tinto, porque a gente procura muitos coringas, né? Porque senão você tem que saber muito especificamente para cada prato que vinho que você vai precisar. Então tem alguns coringas que eu sugiro. Por exemplo, o espumante é um coringa. O espumante você pode tomar, você pode fazer uma ceia de Natal tomando só espumante. Da entrada, né? Você começa no panetone e você vai na sobremesa, né? O champanhe é um espumante? Champanhe é um espumante. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Tá? O champanhe é um tipo especial de espumante feito numa região específica da França, chamada Champagne. O espumante é o champanhe. E a região é a Champagne. Tá? Massas. Você toma com massas? Massas. Veja, as massas são principalmente pratos italianos. Se a massa estiver acompanhada com um molho de tomate, um molho vermelho, então você vai para os vinhos vermelhos italianos. O grande exemplo é o Chianti. Né? Quer dizer, um Chianti com massa vai muito bem, com massa vermelha. Agora, se for uma massa já com ervas, por exemplo, um pesto, um molho ao pesto, aí você vai sair do vinho vermelho e vai, por exemplo, para um vinho de uma uva chamada Viognier, que é um vinho, que é uma uva francesa da região da Borgonha. Enfim, aí você vai sair do vinho vermelho e vai para a uva... Olha, a grande vantagem de entrevistar o professor aqui é o seguinte, é que eu tenho o celular dele, eu não vou passar apertado, né? Qualquer coisa eu pego o professor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Só para encerrar aqui, professor, aliás, usei aqui o teu celular para a gente fazer algumas anotações. O champanhe, a gente quando vai abrir o champanhe, tem que estourar ou já é fora de moda isso? A gente tem que abrir sem estourar? Se você estiver comemorando a sua vitória na Fórmula 1, estoure. Estoure. Tá certo? Se não, ou... uma outra coisa que precisa de barulho. Agora, se você vai simplesmente servir o champanhe, seja discreto. Quanto menos barulho fizer ao abrir, maior a habilidade de quem está abrindo. Mas que gostoso ouvir o professor aqui. Tabarani Gustavo de Faria, professor Taba, me deu essa entrevista deliciosa sobre vinho. E como eu disse há segundos, o mais importante aqui é que eu tenho o celular dele, eu posso consultá-lo. Eu tenho um sommelier exclusivo para fazer compras de vinho. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, Alberto, e desejo a todos os nossos telespectadores
excelentes festas de final de ano, um Feliz Natal, um ótimo Réveillon. E é sempre um prazer estar junto com vocês. É isso aí. Saúde e lembre-se, hein? Lembre-se, sempre para lhe dar prazer. E o prazer tem um limite. Beba sempre com moderação quando for beber. E nunca dirija se tiver bebido, tá bom? Voltamos amanhã no nosso Visão Geral, tá bom, gente? Abraço a todos aí. Uma delícia voltar com vocês ao vivo aqui na Rede Família. Tchau.